Livro de Marcos, capítulo 11. Nós queremos agradecer a todos os presentes, aqueles que deram ouvido à voz do Espírito. E junto vamos louvar e agradecer ao nosso Deus pela semana que se inicia e pela semana que passou, dizendo que Ele é bom, que é maravilhoso louvar o nome do Senhor. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Amém? 11 encontraram? Marcos 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 20 desse mesmo capítulo. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tendes fé em Deus. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e que guia em toda a verdade, venha nos guiar, venha nos conduzir, ó Pai, venha nos orientar na tua palavra, para que possamos a cada dia, Pai, estarmos fortalecidos, a cada dia estarmos, ó Pai, prontos, ó Pai, para estarmos diante de um dia mau, mas mais do que vencedores, porque Cristo Jesus é a nossa vida. Abençoe cada vida aqui, colocando cada casal aqui diante do Senhor, ó Pai, todos os trabalhos da semana, Pai querido, que o Senhor tome e abençoe e dirija para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Então, esse texto de Marcos tem lá em Mateus também, mas eu acho que é um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos, quando Jesus sai da cidade de Betânia, e ele sai e diz a palavra de Deus que ele teve fome, porque ele era homem, 100% Deus. E quando ele teve fome, ele olhou à frente e viu uma figueira. E uma figueira que tinha folha. E foi ver nela, se nela acharia alguma coisa. E chegando, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Será que Jesus era maluco? Será que ele não sabia que não era tempo de figo? E ele foi lá procurar figo numa figueira quando não era tempo de figo. Mas o versículo 14 diz: Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu queria voltar, amados, no versículo 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. E Jesus aproveitou para já ensinar os seus discípulos sobre uma coisa muito interessante, sobre a aparência. Jesus foi verificar se tinha fruto, porque esta figueira aparentava uma árvore que estava frutificando. Nesta época, aqui, começo da primavera, eu estava lendo sobre isto, em que começam a surgir as folhas das árvores. E esta figueira estava adiantada e estava cheia de folhas. Mas não era tempo ainda de produzir fruto. E Jesus, vendo esta figueira, porque quando a figueira apresentava muitas folhas
cheia de folhas, era um sinal de que ela estava frutificando. Porque se não tivesse fruto, teria poucas folhas ou nenhuma folha. E esta figueira estava apresentando algo que ela não era na realidade. Ela apresentava-se como uma árvore frutífera quando não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou esta figueira, não porque não tinha fruto, mas porque ela apresentava algo que não era. Jesus disse então, ninguém mais coma de ti. E os seus discípulos ouviram isso e no outro dia de manhã passaram e viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Eis que a tua palavra se cumpriu. Porque a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus, é uma palavra que cumpre, amados. E esta palavra se cumpriu ali naquela figueira, como esta palavra ela se cumpre em nossas vidas. E o que Jesus estava tratando aqui, e é algo muito sério, é essa questão aqui da aparência. Quantas pessoas aparentam o que não é? Especialmente quando tratamos de religiosidade. Quantas pessoas demonstrando que são mais espirituais que os outros, que são grandiosos, e você vai ver, não tem nada. É só aparência. Por isso que Jesus tratou com os fariseus lá, dizendo, vocês são sepulcros caiados. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Vai lá no cemitério e vê cada túmulo lindo. Mas cavuca lá para você ver o que você vai achar. Só ossos secos, coisas contaminadas, porque por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. E amados, o que Jesus veio tratar com nossas vidas e que Jesus veio fazer em nossas vidas, não é nos levar a viver uma vida de aparência religiosa, mas é vivermos uma vida real de filhos e filhos amados do Pai. Se fosse para viver de aparência, os fariseus, os líderes religiosos da época eram mestres nisso. Os fariseus diziam, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Né? Faça tudo aquilo que eu falar para vocês, mas não olhe o que eu faço, porque senão não vai dar certo. Quantas pessoas vivendo assim? Quantas pessoas se dizendo crentes, se dizendo filhas de Deus, mas simplesmente da boca para fora. Quando você vai olhar o interior, quando você vai olhar as atitudes, as ações, dentro de casa, dentro do trabalho, onde não tem ninguém que ele conheça que também é crente, ele já toma atitudes e ações de ímpios, de gentios, de pessoas que não têm a vida de Cristo. E o que Jesus veio amaldiçoar esta figueira, e que Deus tem amaldiçoado as vidas, é por aparência, querendo demonstrar o que não é. Porque você não é quente e nem frio, você é um morno. O que diz a palavra de Deus? Vomitar-te-ei da minha boca. É muito sério, irmãos. Deus não obriga ninguém a ser cristão. Ele faz uma oferta. Ele diz, olha, eu lhe dei o melhor que eu tinha. Eu lhe dei o meu único filho para morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue naquela cruz, para que vocês pudessem ser feitos uma nova criação, uma nova criatura, porque do jeito que vocês estão não serve. Eu vou dar para vocês um novo coração, eu vou dar para vocês um novo espírito, eu vou colocar dentro de vocês a minha palavra, para que vocês ouçam, para que vocês obedeçam. Deus não tem chamado robô, e nem faz questão de ninguém com aparências, porque não vai entrar no reino dos céus. O que Deus quer, amados, o que Deus tem buscado, são verdadeiros adoradores. Adorador não é só esses que louvam e que cantam aqui na frente, não. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, num proceder, numa atitude, num agir. Esteja onde estiver, fazendo o que for
para fazer, mas as ações, as atitudes, precisa ser de filhos e de filhos de Deus. O velho homem já foi crucificado com Cristo. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz novo. Amados, se nós formos ver a palavra de Deus, o ontem é passado. Acabou, ficou para trás, não volta mais. Nós precisamos viver o hoje. O hoje. O amanhã pertence ao Pai. Mas o hoje nós precisamos viver. E viver como os alcoólatras anônimos copiaram da Bíblia. Os alcoólatras anônimos copiaram, dizendo, olha, amanhã não me pertence. O ontem já foi, eu vou viver hoje. Hoje eu vou viver sem pôr um gole na minha boca. Só hoje. E é isso que nós precisamos aprender a viver. Como filhos de Deus, como homens tratados pelo sangue de Cristo, vamos viver o hoje. O ontem é passado, o amanhã pertence ao Pai. Se amanhã o Pai nos der vida, vamos viver amanhã, porque o amanhã vai ser hoje. E vamos vivê-lo como se fosse o último dia. Como se Jesus estivesse voltando. Vamos estar prontos, preparados para que Jesus nos receba como filhos e filhos amados, irrepreensíveis. Não como isso que Jesus estava tratando aqui, porque Deus não olha para a aparência. Eu queria que os amados olhassem comigo. Gálatas, capítulo 2, o versículo 6. É bonito, amados. Tem uma certa aparência, mas isso para Deus não vale nada. A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nem formosura. E quem olhasse para ele não o desejava, porque ele era tão comum, tão igual. Eu fico impressionado quando eu leio o texto que Judas precisou dar um beijo em Jesus, porque os soldados não sabiam quem era Jesus. Ele não tinha nada de diferente. Ele era tão igual. Ele se identificava tanto conosco, né? Que ninguém sabia quem era Jesus e ele não fazia questão de estar mostrando para ninguém que ele era Jesus. Gálatas 2, o versículo 6 diz a palavra de Deus. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram. Pareciam até ser, mas não falaram nada, não me impressionaram em nada, não deram nenhuma palavra que mudasse ou que fizesse alguma diferença em mim. Ele diz, esse texto que eu queria que os amados olhassem, é quando Deus diz, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não está preocupado com a nossa aparência. Nós cuidamos tanto, nós tratamos tanto desse homem exterior, dessa carne que vai virar pó, e nos esquecemos que dentro de cada um de nós há um espírito, há um homem interior. Esse sim precisa ser tratado, esse com a palavra de Deus, esse sim precisa ser cuidado, zelado com a palavra de Deus, porque esse vai retornar ao Pai. Esse vai. Isso aqui é pó. Vai virar pó. Mas o homem interior, é isso que nós precisamos. Esse não tem aparência, amado. Ninguém vê. Ninguém vê. Só o Pai. E eu queria que os amados olhassem aqui também. Em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 46 a 49. Quando a palavra de Deus nos ensina. Amém? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou as coloque em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Veio sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está tratando aqui, amados, com seus discípulos, tratando aqui da necessidade que temos de ter fundamentos na nossa vida espiritual, especialmente na nossa vida espiritual. Ele diz, por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor? Mas quando Jesus manda fazer, não faz. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, não é apenas aparência, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e coloca na sua vida diária, no seu dia a dia. Ele diz, esse é semelhante, no outro texto lá de Lucas, de Mateus, diz que é sábio, porque ele é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Cristo Jesus é a rocha. Amém? Eu estava conversando uma vez com um irmão que ele é construtor de prédios, porque o pai o levou. E ele disse, pastor, tem muitos prédios que caem, é porque existe uma falsa rocha. As pessoas começam a fazer o buraco para fazer o alicerce, e chega num ponto que parece ser a rocha firme, mas se ele não tiver conhecimento de construção, ele acaba fazendo o alicerce em cima desta falsa rocha. É uma rocha que com o tempo ela vai desintegrando. Ele diz, e muitos prédios têm caído, muitas pontes têm caído, porque tem se colocado o alicerce numa falsa rocha. E assim é a nossa vida espiritual, amados. Se a nossa vida não estiver firmada e fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, vai ser a mesma coisa que essa que foi edificada sobre a areia, sem fundamento. E se nós olharmos esse texto e o texto de Mateus, vieram os mesmos problemas. Veio a chuva, veio o vento, veio o problema financeiro, veio o problema no lar, veio o problema com funcionário, veio o problema e os problemas diários do dia a dia. E se não tiver fundamento, amados, mas aparência apenas, nós vamos ser destruídos. E o que Jesus vem tratando aqui, que a palavra de Deus vem tratando, é que nós precisamos não ser aparente apenas, mas termos fundamentos, termos alicerces. Aquilo que falamos, precisamos viver. Aquilo que cremos, precisamos viver. Não interessa se o outro crê ou que não crê. Nós precisamos ter convicção daquilo que a palavra de Deus diz e que eu tomo posse. Porque senão, amados, qualquer vento de doutrina vai destruir a nossa vida espiritual. Eu fico olhando com tristeza quantas igrejas firmadas em ventos de doutrina. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Aí acontece um milagre, não sei se é milagre, alguma coisa em outra igreja, e todo mundo corre para lá, porque lá não tem substância, não tem firmeza. Porque o Deus, se fez um milagre lá, Ele está fazendo aqui também, porque é o mesmo Deus. Porque cremos no mesmo Deus de poder. E este ponto que Jesus vem tratando aqui, amados, é muito sério. Eu queria que os amados olhassem aqui. 1 Pedro. Hoje tratamos bastante na escola bíblica sobre esse assunto, sobre esses assuntos, de sermos aquilo que a palavra de Deus está estabelecendo sobre santificação. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 15 e 16.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém, irmão? O versículo 15, vamos voltar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é na igreja. Não é somente na igreja. Não é somente lá na casa do irmão Jaime, no estudo de terça-feira. Não é quando nós estamos reunidos com outros irmãos. A palavra de Deus está dizendo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Por onde você estiver, fazendo o que for que estiver fazendo, ele diz, sede santo, seja separado para Deus, seja diferenciado. O mundo está aí gemendo, precisando ver nossas vidas, amados. O mundo hoje poderia ser todo ele cristão, mas por que não é? Porque aqueles que se dizem muitas vezes cristão não vivem uma vida de cristão. Vive uma aparência. Terno, bonito, coisa bonito, e uma Bíblia embaixo do braço. E hoje tem celular, né? O povo não usa mais Bíblia. Uma aparência linda. Você olhando fala, aquele homem lá. Aquilo lá é um servo de Deus. E depois vai ver os frutos. Vai caçar um fruto nele para ver. Como Jesus foi caçar um fruto ali naquela figueira. Vai ver se acha um fruto da justiça. Vai ver se acha um fruto do amor. Vai ver se acha um fruto de misericórdia. Mas a aparência é linda. Por isso Jesus disse, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos milagre no seu nome, nós operamos milagre em seu nome, nós comemos no seu nome, nós falamos no seu nome. Quem são vocês? Apartai de mim. Eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é sério, amados. É muito sério quando queremos levar a coisa meio misturado, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não tem como fazer isso. Ou é de Deus ou é do mundo. Eu gostava de um pastor, do pastor Antônio, ele dizia, quando o povo estava cantando, dizia, olha, ou vocês louvem a Deus, a palavra de Deus, ou não mistura coisa de Deus com coisa do mundo, não. Louvor, se está louvando a palavra de Deus, mas não tem melodia, problema, tem sim. Mas não mistura as coisas de Deus com coisa do mundo. E isso, amados, é o que Deus vem tratando com nossas vidas, o nosso dia a dia, o nosso viver diário, amados. Porque nós estamos aqui ainda para aprendermos a viver a eternidade com o Pai lá no céu. Se nós não somos santos aqui, não vai ser lá que nós vamos aprender, não. O Senhor está nos dando a cada dia da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, para nos ensinar. O Senhor tem dado tribulação, tem dado aflição. Não é porque Ele não gosta de nós, é porque pela tribulação, pela aflição, pela dor, às vezes é mais fácil nós chegarmos do que pelo amor. Mas tudo isso é amor. Tudo isso é Deus desejando que nós cheguemos para Ele, para que Ele possa nos tomar no braço, nos amar como filhos e filhos amados, para que não vivamos uma vida simplesmente de faz de conta. Faz de conta que eu sou crente. Quantos que fazem de conta? Uma vez eu fazendo um estudo com o Senhor de idade, ele disse, olha, fazem 70 anos que eu sou convencido. Eu nunca fui convertido na minha vida. Mas glória a Deus que deu tempo. Deu tempo. E ele creio, pelo nome de Cristo, que ele se converteu. Mas ele viveu 70 anos convencido. Convencido pela religião, convencido pela denominação, convencido pelas coisas que muitas vezes se prega nas igrejas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, pode, não pode. Mas você tem uma vida transformada?
Você é uma nova criatura? Cristo fez uma obra. É impossível, amado. É impossível uma vida que teve um contato com a pessoa santa de Cristo e do Espírito Santo de Deus não ter uma vida santa. Cristo é santo. Como é que ele vai viver numa imundícia, no meio de uma imundícia? Quando ele chegou na igreja lá e estava aquele povo vendendo pomba e vendendo não sei o que, ele chegou e meteu o pé. Falou, não, a casa do meu pai é casa de oração. Não é para estar essa mistura aqui não. E nós precisamos levar mais a sério essas coisas do Senhor, porque o Senhor tem buscado vidas. Deus não tem buscado quantidade de vidas, Ele tem buscado qualidade de vida. Deus não está preocupado se vai, quantos mil que vai para o céu, Ele está preocupado com aqueles que verdadeiramente foram lavados e purificados e santificados e tomaram posse de um perdão dado pelo seu Filho amado Jesus. E que vivam isso, e que manifeste isso. É por isso que Jesus estava tratando lá, depois, irmãos, olha, os ensinos de Jesus, se te bater de um lado da cara, vira o outro. Se pediu a capa, dá a capa e dá mais a sobrecapa e dá tudo e não espera receber de volta. Isso para nós parece ser absurdo, mas para o Pai não é absurdo. Para Jesus não é absurdo. Isso era a vida real que ele estava ensinando. Perdão, misericórdia. Estava falando hoje de manhã na escola bíblica, tem uma família aí que disse que ele tem um quarto lotado de saco de roupa velha, porque eles não dão para ninguém. Fica lá, apodrece lá. Será que vai levar no caixão tudo isso onde for? Cabe, João? Montoeira de roupa velha, né? Vai querer uma roupa nova ainda, velha, ainda vai ficar aí, né? Então, amados, vida espiritual é vida prática, é vida diária, é vida de cotidiano, de perdão cotidiano. Se seu irmão te pecar contra você 7 vezes, né? Perdoe ele 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Eu preciso perdoar. Mas me ofendeu, grande coisa que você é que ofendeu você. E Jesus, que foi ofendido tanto, me amou, continuou me amando tantas vezes que eu ofendi Jesus. Nós precisamos crescer, amados, nesta vida cristã normal. Vida cristã normal é isso que Jesus está. Não é vida de aparência. Isso é vida anormal. O pé de laranja produzir laranja é normal. O pé de abacate produzir abacate. O pé de abacate produzir abacate é normal. O cristão viver uma vida desta forma é normal. Anormal é viver como nós queremos viver. Com um pé numa canoa e na outra. Agradando a Deus e agradando ao mundo. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz que não sai de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. E amados, Jesus morreu lá na cruz, deu sua vida na cruz, para viver a minha vida, a sua vida, e para que Ele manifeste a vida dele, não a nossa morreu. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. A minha vida foi crucificada com Cristo, foi sepultada com Cristo. E quando o Espírito Santo deu vida a Cristo, deu vida a mim, que estava morto e sepultado. E a vida que Ele deu a mim foi a vida de Jesus vivendo em mim. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, estou morto, porque da cruz não saía ninguém vivo. Eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne aqui, ó, eu vivo-a na fé, ou pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nem a fé é minha, eu vivo pela fé do Filho, é dele a fé. A fé concedida aos santos, a nós que fomos tratados, e nós precisamos colocar isso em prática, e viver isso, cada momento da nossa vida, aonde quer que nós estejamos,
precisa ser manifesto. É trazendo por toda a parte, sempre e por toda a parte, o morrer de Jesus no nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Senão vai se manifestar a nossa própria vida. E é por isso que tem tanta besteira, tanta asneira, tanta coisa que a gente tem visto aí, tanto absurdo que a gente olha, que às vezes no mundo não tem, dentro das igrejas tem. Porque são vidas que não são tratadas e que não toma posse e se não vive esse evangelho. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assim? O que é isso? Mas eu não entendo assim. Deus está muito preocupado se você entende ou se você não entende. Deus é justo. E hoje de manhã nós estávamos vendo um texto aqui, onde diz que tais e tais e tais não entram no reino dos céus. E não entram, amados. Não entra. Ah, mas ele é tão bom, mas não entra. Porque ou Deus está mentindo, ou Deus está falando uma coisa na palavra dele e vai tratar lá diferente e não entra, amados. Mas ele diz também, nós éramos tudo isso, mas nós fomos lavados, mas nós somos purificados, mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nele. Por isso que Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer, mas em mim vocês podem fazer tudo. Amém, amados? Eu queria ver mais esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, veja aí, capítulo 1, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, capítulo 2, versículo 9, é um texto demais de lido. Mas vós sois, vamos ler junto? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o poder ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse texto diz aqui que nós somos geração eleita, nós somos um sacerdote real, cada um de nós é um sacerdote real. Nós somos uma nação santa, nós somos um povo adquirido, não por ouro nem por prata, mas pelo sangue de Cristo. Mas isso tinha uma finalidade, está aqui, para que anuncieis o poder ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus não nos chamou para aparentarmos filhos de Deus, para aparentarmos vidas abençoadas. Deus nos chamou para que nós fôssemos anunciadores, testemunhas fiéis daquele que nos chamou das trevas para a sua... Eu era um ímpio, eu era um pecador, eu era um miserável condenado, eu era, noutro tempo. O apóstolo Paulo diz demais isso. Noutro tempo, nós éramos, mas agora eu não sou mais. Agora eu fui transportado por Cristo Jesus para um outro reino, para o reino da luz. E nós precisamos anunciar o poder desse Deus que fez o maior milagre que poderia ele fazer. Que foi uma tranqueira dessa daqui, que não valia o que comia. E Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, me amou e me transformou e me fez uma nova criatura. O maior milagre de Deus, amados, é a sua vida. É você. Sou eu. Nós somos o maior milagre. Qual é o maior milagre que Deus fez? Transformação da minha vida. Porque eu era um Zé Ninguém. Condenado ao pecado.
condenado ao inferno, escravo do pecado. E Deus agora me amou e me transportou agora para o reino do Filho do seu amor, para esse reino da luz. Nós precisamos anunciar isso. Não é simplesmente aparência. Não é simplesmente dizer que somos. O que Deus fez na sua vida? Deus mudou minha vida, mas cadê? Como é que você era? Como é que você é hoje? Para dizer que Deus mudou a vida e viver a mesma vida, na frente dos irmãos, na frente da igreja é uma coisa, em casa e no serviço onde não tem os irmãos é outra coisa. Que Jesus é esse? Paulo diz que no livro de Gálatas que ele chegou e meteu o dedo na cara do apóstolo Pedro. Ué, que negócio é esse? Quando você está junto com os gentios, você quer viver como gentil. Quando você está junto com os cristãos, que chegou lá, né? Você quer ser igual cristão? Que negócio é esse? Que vida é essa? Meio lá, meio cá. O apóstolo Paulo meteu o dedo na cara de Pedro e falou, negativo, companheiro. Se você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Ou entre os gentios, ou entre os cristãos. Porque Pedro gostava disso, né? Quando ele estava lá, Jesus foi preso lá, e a empregada chegou e falou, esse aqui é dele. Não conheci homem, não. Esse aqui anda... Não, eu não sei quem que é, não. Até que falou, rapaz, o seu jeito, a sua voz, o seu jeito de falar te incrimina, cara. Não adianta você dizer que não é. E nós precisamos ser vidas, amados, em que quer façamos, quer não façamos, quer falemos, quer não falemos. Eu falo com alguém, mas eu não sei pregar. Não é para você pregar, é para você viver. As pessoas não querem ouvir a sua pregação, querem ver a sua vida, querem ver o seu testemunho, querem ver seu dia a dia. É isso que precisa. E é isso que Jesus estava tratando aqui, e a palavra de Deus está tratando aqui. E aquele Jesus chegou naquela figueira e disse, você está amaldiçoada, e amaldiçoou da raiz à última ponta dela. Porque Deus não quer aparência, Deus quer vida, verdadeiros adoradores. Só para nós encerrarmos, eu queria ver aqui 1 Samuel, lá no fundo, lá atrás na Bíblia, 1 Samuel, para ver que isso é tão sério, que às vezes engana até os profetas de Deus, até os servos de Deus. Essa questão da aparência. Agora, a Deus não engana, não. 1 Samuel 16, quando Deus manda o profeta Samuel ungir um homem para ser rei. 1 Samuel 16, nós irmãos conhecem o texto, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Amém? E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando entrou Eliabe, um homem de guerra, um homem forte, um homem alto, porque Saul, que foi o primeiro rei, era forte, era alto, era grande, era homem de guerra. E o profeta Samuel, quando viu Eliabe, meio naquela aparência de Saul, falou, está aí o rei, é esse aí. Né? Mas o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, amados? Deus não está preocupado se você é bonito, se é feio, se você é gordo, se você é baixo. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. O que está lá dentro? O que tem lá? Está tratado pelo sangue do meu filho? Está tratado pela obra da cruz? Está tratado pelo que Deus enviou o seu filho para fazer? Tá, papai.
então esse é uma nova criatura. Esse é meu. Esse ninguém tasca. Esse ninguém mexe. Porque esse é meu, comprado, adquirido por um altíssimo preço. A vida do meu filho Jesus. O sangue dele. Então, quando Samuel foi ungir Davi, e entrou lá os filhos lá de Jessé, e quando entra esse homem alto, grande, forte, até Samuel se enganou com a aparência dele. Falou, tá aí o rei, deve ser esse que é para eu ungir. E Deus já tocou a mão em Samuel e disse, quieta rapaz, quieta aí, porque eu não tenho olhado para a aparência. Eu tenho olhado para o coração. E ele disse, cadê o resto? Não tem mais? Passou 1, passou 2, passou 3 e nada. Cadê seus filhos? Não tem mais ninguém? Ele fala, tem um lá, coitadinho lá, pastor de ovelha lá, que está lá no campo. Manda chamar. Deus mandou ungir um dos seus filhos. E vão lá e traz Davi, né? Baixinho, sardentinho, feinho. E Deus falou, é esse, unge ele. Eu não estou olhando para a aparência, eu não estou olhando para tamanho, eu estou olhando para o coração. E esse tem um coração que é segundo o meu coração. Amém, amados? O que interessa é nós termos um coração segundo o coração do Pai. A esse Deus tem bênção, a esse Deus tem vitória, a esse Deus tem promessas, a esse Deus tem vida e vida é eterna. Não adianta querer simplesmente mostrar. Aparentemente, nós precisamos viver essa vida real de filho de Deus. Amém?